Fala, meu povo, o professor Jonathan aqui. Estamos em mais uma aula aí da nossa disciplina de física. Continuando aí nosso estudo de rotações, hoje a gente vai falar sobre energia cinética rotacional. Nas aulas anteriores, a gente já estudou sobre o movimento circular. Na sequência, a gente também falou sobre o momento de inércia, como que é a influência da massa nas rotações. Então, hoje a gente vai associar energia a esses movimentos. Para quem não assistiu às aulas anteriores, eu fiz um resuminho aqui de todas as equações de cinemática angular, então pausem o vídeo, tirem um print ou anotem aí no caderno de vocês essas equações, é importante que vocês as tenham. E fiz aqui também um resuminho de momento de inércia, então a gente tem aqui as equações mais utilizadas, né? Momento de inércia da partícula, do disco, de barra que gira pela extremidade, barra que gira pelo centro, e aqui as legendas, né? O que é cada coisa e as unidades de medida. Deem um pause aqui e copiem no caderno de vocês. E trouxe aqui também essa tabela para corpos que não são tão comuns, mas que também são utilizados na engenharia. Printem aí essa tela, anotem no caderno aí de vocês. Então agora sim, agora vamos falar sobre energia cinética. Primeiro, de uma maneira geral, a energia cinética, medida em joules, associada ao movimento de um corpo de massa m e velocidade v, é essa energia cinética que a gente está usando a letra K. Então, de um modo geral, energia cinética é energia associada a um movimento. A primeira equação que normalmente a gente tem contato, né, com energia cinética é essa daqui. Nós pegamos a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado, né, que esse corpo está, dividimos por 2. Isso nos dá a energia cinética. E aí a gente usa isso aqui para corpos que estão em translação. Então, corpo que está indo de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima, corpos que têm uma velocidade linear, né? Letra Vzinha aqui. Só que agora a gente vai estudar isso no contexto das rotações. Será que simplesmente a gente aplica essa fórmula ou será que tem outras interpretações que a gente precisa fazer? Então, o que a gente vai imaginar aqui? Ó? A gente tem esse risco preto aqui está simbolizando o raio, né, desse disco, e aí a gente vai colocar esse disco aí para girar. E aí a ideia que nós queremos a gente quer descobrir a energia cinética, né, que esse disco aí vai ter. Agora, vamos imaginar que a gente tenha 3 pontos de referência nesse disco que está girando. A gente tem esse ponto vermelho, que ele está aqui na borda. Nós temos esse ponto amarelo um pouco mais para dentro e vamos imaginar um ponto verde que está exatamente no centro. Se a gente olhar essas rotações, percebam que os três eles rotacionam todos juntos. Eles começam o movimento no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto. Só que aqui a gente já pode pensar uma coisa. O ponto vermelho ele tem que percorrer um caminho muito mais longo do que o ponto amarelo, que está rodando só aqui no meio. E mais longo ainda que o ponto verde, que ele está no meio, né? Então ele não está percorrendo nenhuma distância. Então a gente pode pensar assim: como que o vermelho ele percorre uma distância maior que o amarelo, por exemplo, mas eles saem e chegam juntos na rotação. Então o comprimento em metros que cada um percorre é diferente, mas o comprimento aqui angular, a distância angular que eles estão rodando é o mesmo, eles estão rodando o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo, mas o vermelho ele percorre um espaço linear em metros maior do que os pontos anteriores. Isso só é possível porque a velocidade aqui que eles estão rodando, né, a velocidade linear, ela depende tanto da velocidade angular quanto do raio da rotação. Então, por mais que os três juntos aqui tenham a mesma velocidade angular, porque eles variam o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo, a linear deles vai ser diferente. Então, quem está lá mais longe, para conseguir andar ao mesmo tempo que os que estão mais dentro, ele tem que ter uma velocidade linear maior. Por quê? Porque o raio é maior. Então, quanto maior o raio, maior a distância até o centro, maior vai ser a velocidade linear de quem está aqui na extremidade. E aí é que está. Então, a gente não pode simplesmente aplicar essa fórmula de energia, por exemplo, a esse disco como um todo, pois cada partícula que compõe o disco pode ter velocidade linear diferente. Então, as partículas mais externas têm velocidade linear maior, as que estão mais para dentro vai diminuindo, porque a velocidade linear diminui com o raio. E se a gente pensar alguém que está exatamente no raio zero, né, não vai ter velocidade linear, ele simplesmente está parado ali, rotacionando em cima de si próprio. Então, o que a gente tem que pensar agora é
Como que eu faria então para descobrir a energia cinética total desse disco se cada partícula dele tem uma velocidade diferente? Então, como que a gente faria para resolver essa energia cinética de diversas partículas com raios diferentes? Se nós pensarmos em resolver isso no braço mesmo, na raça, a gente ia ter que calcular a energia cinética de cada partícula. Da partícula 1, pega a massa 1, velocidade 1, ao quadrado sobre 2, aí faz com 2, faz com 3. Então, meio que é impossível, porque quantas partículas vão ter um disco? Milhões? Bilhões? Então, um jeito elegante, né, que a gente pode escrever seria fazer o somatório de todas as massas de velocidades ao quadrado sobre 2. Só que a gente viu que essas velocidades aqui não são constantes, elas dependem do raio da rotação. E aí a gente já conhece uma relação entre a velocidade linear e o raio da rotação, e aqui com a velocidade angular. Então, esse produto da velocidade angular, que é a variação do ângulo no tempo, vezes o raio da rotação, me dá a velocidade linear daquele ponto. Então, a gente pode aplicar isso aqui nessa equação para a gente tentar resolver. Então, a gente trocando, né, esse V, a gente ficaria aqui ó, com ômega R e os dois ao quadrado. E aí, o que acontece? Esse produto aqui, ó, M vezes R ao quadrado, né, e isso dentro de um somatório, a gente já aprendeu na nossa aula passada que isso é o momento de inércia. Inclusive, deixo aqui indicado no card aqui em cima a nossa aula sobre momento de inércia. Então, isso é o momento de inércia. O momento de inércia é essa resistência que os corpos têm a entrar em rotação. É a inércia da rotação que o corpo vai ter. Então, a gente vai trocar esse somatório aqui. A gente vai trocar esse somatório pelo... Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse somatório aí de mr ao quadrado, que é o momento de inércia, e vai trocar ali na fórmula da energia cinética. Então, a gente vai ficar com uma equação final dessa forma. Se eu conhecer o momento de inércia de rotação desse corpo, vezes a velocidade ao quadrado aí da rotação, dividido por 2, isso aqui vai me dar a energia cinética. Como que a gente calcula esse momento de inércia? Com aquelas equações que eu passei no começo da aula. E a energia cinética de rotação, como ela é uma energia, a medida dela, né, tem que ser feita em Joule também. Então, comparando aqui as equações da energia cinética de translação e de rotação, a gente pode ver bastante similaridades. Então, na de translação, eu tenho uma velocidade ao quadrado. Agora, eu tenho uma velocidade angular ao quadrado. Se na primeira eu tenho a massa, que é a medida da inércia de um corpo, agora eu tenho o momento de inércia, que é a resistência também desse corpo a entrar em rotação. Lembrando que massa é a resistência do corpo em entrar em movimento, né, em translação. Então, as duas equações são bem similares. Momento de inércia, velocidade ao quadrado nessa aqui, massa, velocidade ao quadrado. E ambas dividido por 2, ambas medidas em joules. E aí vamos pensar agora, como que a gente faz para variar uma energia cinética de rotação? Então, eu tenho uma energia cinética e eu quero variar, aumentar ou diminuir. Se a gente pensar primeiro na equação, né, uma variação na física, normalmente a gente usa essa letrinha aqui, ó, delta, seria isso aqui, ó, momento de inércia vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos momento de inércia, velocidade angular inicial ao quadrado sobre 2. Eu não tenho momento de inércia final e inicial aqui, porque a gente está supondo que o corpo ele continua o mesmo durante essa rotação. A gente vai imaginar que não muda a massa do corpo ou o raio de rotação do corpo, o tamanho do corpo. Então, a gente vai imaginar que as propriedades desse corpo, o tamanho, o formato, são constantes. Então, a única coisa que vai variar é a velocidade. Então, como só vai variar essa velocidade, eu posso pôr o delta aqui, ó, chamar um delta ômega ao quadrado, né? O I e o 2 são constantes. Então, a gente pode pensar, como chamamos variação de velocidade? Se nós queremos falar para alguém que aumente a velocidade ou diminua a velocidade no nosso cotidiano, né? Eu sempre brinco para os meus alunos assim, o que eu falo para um motorista que está andando muito devagar e eu quero que ele aumente a velocidade? A gente fala, acelera aí. Então, a variação de velocidade é associada com aceleração. E na física, pelas leis de Newton, né, a gente sabe que para a gente acelerar um corpo, a gente precisa ter uma força resultante atuando sobre esse corpo. Como nós estamos no contexto de energia, a aplicação de força, né, para gerar essa variação de velocidade, no contexto de energia, a gente chama isso de trabalho. Eu aplico uma força para
variar uma aceleração e com isso eu também vario a energia do corpo. Como eu vario a velocidade, eu vario a energia cinética e essa variação de energia cinética, nesse ato de variar a energia cinética ao aplicar uma força, a gente chama isso de trabalho. Então, como conclusão, a gente pode falar que para variar uma energia cinética, basta eu fazer um trabalho. Vamos fazer um exercício aqui então para concluir nossa aula, né, e juntar tudo isso aí que a gente está discutindo. Um motor de aço maciço em forma de disco, de massa 272 kg, raio 38 centímetros, atinge uma velocidade angular de 14.000 revoluções por minuto, ou rotações por minuto, dá na mesma, RPM. Então, 14.000 RPM. A gente quer saber duas coisas. Calcule sua energia cinética de rotação, para essa rotação, se ela ocorrer pelo centro desse disco. E B, se o motor sair do repouso, qual foi o trabalho realizado? Então vamos fazer a letra A primeiro. A gente sabe que a energia cinética é I ômega ao quadrado sobre 2, né? A equação que a gente acabou de aprender. Então a gente precisa calcular o momento de inércia e a velocidade angular primeiro, para depois aplicar na fórmula. Então vamos fazer o momento de inércia do disco primeiro. A gente aprendeu na nossa aula passada que o momento de inércia de disco é a massa do disco vezes o raio do disco ao quadrado dividido por 2. Então, se a gente aplicar, né, esses valores, a gente vai aplicar a massa dele, que é 272 kg, foi dada aqui no enunciado, e o raio desse disco é 0,38 metros. Ou seja, eu tenho que mudar esse centímetro para metro para ficar no Sistema Internacional de Medida. E aí eu divido por 2. Se nós resolvermos isso, vai dar 19,6384 kg vezes metro quadrado. Esse é o momento de inércia desse disco. Trabalhando com a velocidade, a gente quer transformar rotações por minuto para radianos por segundo. Como que a gente faz? Ele tem 14.000 rotações por minuto. Cada rotação é uma volta completa, né? Equivale a 2π radianos. E aí aqui a gente pode dividir por 60. Então na nossa aula de movimento circular a gente faz essa demonstração, né? Uma explicação mais completa de por que usa isso. Então, se eu pegar o RPM, multiplico por 2π e divido por 60, eu automaticamente transformo para radiano por segundo. Então, se eu resolver essa equação, vai dar 1465,33 radianos por segundo. Então, a gente já tem nossa velocidade angular. Calculando a energia cinética, a gente vai aplicar esses valores aí. Lembrando que a velocidade angular é ao quadrado. Resolvendo, a gente vai estar com 2,11 vezes 10 a 7 joules. Então, essa é a energia cinética desse disco. Agora, na letra B, a gente quer o trabalho, né? E a gente vai supor que ele vai sair do repouso. A gente acabou de ver que a variação da energia cinética pode ser dada por essa relação. E aqui a velocidade ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Se ele está saindo do repouso, essa velocidade inicial aqui é zero. Então, esse segundo membro aqui, ó, essa segunda parte negativa, vai zerar. Vai sobrar só I ômega ao quadrado sobre 2. E aí que está, esse I ômega ao quadrado sobre 2 é essa equação que a gente acabou de fazer. Então, nesse caso, o trabalho ele vai ser igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho realizado é 2,11 vezes 10 a 7. Agora eu deixo um exercício de tarefinha aí. Ó. A gente tem uma barra de 1,5 m e 10 kg e ela gira pelo centro. E a velocidade dela é 100 rotações por minuto. A gente quer saber a energia cinética de rotação. Aqui uma representação dessa barra. Então, utilizem a equação de energia cinética que a gente já tem, a equação de mudança de velocidade aqui, né, de RPM para radiano por segundo. Peguem a equação do momento de inércia, né, de barra que gira pelo centro, e aí vocês vão conseguir fazer esse exercício. E é isso, pessoal. Encerramos nossa aula. Para quem conseguiu assistir até aqui, deixa uma curtida aí, um comentário aí para ajudar no trabalho. E obrigado aí por acompanharem o canal. A gente, na próxima aula aqui, nós continuaremos o nosso estudo, né, de rotações. E até a próxima.